Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma terça-feira em que buscamos compreender melhor a educação do espírito à luz do Consolador, o processo de crescimento, de desenvolvimento de cada espírito no palmilhar das suas encarnações. E vimos, buscando primeiramente no Livro dos Espíritos os laços de família e compreendemos bem como se dá a constituição familiar e o que significam esses elos que vão se fortalecendo no reino da humanidade, né? Os laços familiares pelo sentimento, porque enquanto animal existe o laço muito forte até um determinado período dos filhotes, né? Mas pelo instinto. Então, se o instinto já é capaz de proporcionar coisas tão maravilhosas, imagine quando o homem souber permitir-se se deixar inundar pelo sentimento de amor. E caminhamos depois para o livro Constelação Familiar, da Joana de Ângeles, através do Divaldo Franco, pegando ali no primeiro capítulo os primeiros passos. E estávamos falando sobre esse processo familiar que vem se construindo, vem se desenvolvendo no decorrer da caminhada de cada espírito, né? Nos laços que eles criam uns com os outros, nas relações afetivas que se dão e que constituem ali um novo lar, uma família que se inicia. E é citado também que muitas vezes essa união é buscada de forma precipitada, muitas vezes movidas por interesses outras vezes por uma precipitação do espírito que não sabe aguardar o momento daquilo que teria sido idealizado e combinado. Mas continuando, lentamente, então, na primeira fase, ocorrem os fenômenos relacionados às necessidades afetivas, sem os impulsos primários nascidos no reconhecimento espiritual do outro. Lentamente planificam-se as aspirações e trabalha-se pela sua execução harmônica, o que propicia bem-estar e alegria com a presença física, sem qualquer tipo de tormento. Quando em sentido oposto, o namoro se transforma em convivência sexual. Por quê? Primeiro ela coloca ali sobre a importância do namoro, porque na verdade é nesse período em que tudo é ainda mais leve, né? Que se estudam, que aquelas almas se buscam, se analisa o caráter do outro, as afinidades se constroem ou não, ou aquilo que parecia tanta afinidade de repente se rompe. Então o namoro é esse período importantíssimo, mas percebemos claramente que nos tempos mais modernos favorece uma precipitação, né, levada ali muitas vezes pelas emoções de um adolescente que ainda não analisa, não pondera e nem sabe verdadeiramente o que sente. Agora, então, continuando a partir de agora. Quando em sentido oposto, o namoro se transforma em convivência sexual. Desaparece o interesse de permanência, enquanto a afetividade diminui, cedendo lugar ao hábito destituído de meta procriativa, construção familiar. Porque um namoro que se dá nas bases do sentimento, ele tende a crescer aquele sentimento, né? E isso faz com que aqueles dois seres busquem estar juntos, constituindo uma família e pensando na possibilidade, no tempo adequado, de ampliar aquele núcleo familiar. São as situações normais, né? Mas quando no namoro parte-se precipitadamente para muita convivência sexual, de forma precipitada, pode ir minando aquele interesse de permanência
um ao lado do outro e afastando muitas vezes pessoas que até poderiam ou até mesmo deveriam estar juntas. Estar juntas, né? Algumas ou umas por mais tempo e outras num programa de vida, né? A constelação familiar no namoro encontra a pedra angular para o futuro alicerce doméstico, que deverá resistir às tormentas do cotidiano, né? Então, namoro se amadurece sentimentos, se amadurece a idade cronológica, né? E caminha-se para aquele desejo de constituir uma família, né? Coisa que nem sempre acontece. E é natural que não aconteça. Alguns namoros são períodos de experiência, né, que tem a sua importância também. E ela continua dizendo: familiares difíceis e gentis procedem, portanto, da programação anteriormente traçada que o amor do casal conseguirá conduzir com sabedoria. E quando o problema se apresenta entre os parceiros, a consciência do dever se encarregará de bem orientar o comportamento de ambos em favor do êxito do empreendimento familiar, né? E percebemos, como ela diz, que a família é o resultado do largo processo evolutivo do espírito na extensa trajetória vencida por meio das sucessivas reencarnações. Resultado do instinto gregário que une todos os animais, aves, répteis e peixes, em grupos que se auxiliam e se interdependem reciprocamente, no ser humano atinge um estágio relevante de alta significação em face da conquista do raciocínio da consciência. Desta forma, a família é o alicerce sobre o qual a sociedade se edifica, sendo o primeiro educandário do espírito onde são aprimoradas as faculdades que desatam os recursos que lhe dormem latentes. A família é a escola de bênçãos, onde se aprendem os deveres fundamentais para uma vida feliz, sem cujo apoio fenecem os ideais, desfalecem as aspirações, emurchecem as resistências morais. Quando o indivíduo opta pela solidão, exceção feita aos grandes místicos e pesquisadores da ciência, filósofos e artistas que abraçam os objetivos superiores como a sua família, termina sendo portador de transtorno da conduta e da emoção. Então, o que ela está dizendo? Quando o indivíduo opta pela solidão, então uma solidão por opção, excetuando esses casos daqueles que têm um caminho, né, em que terão que viver mais reclusos por aqueles ideais que querem colocar em pauta, né, na experiência carnal. Mas excetuando essas exceções, viver em solidão por deliberação própria é um grande equívoco. Organizada a família antes da reencarnação, quando são eleitos os futuros membros que a constituirão, ou sendo resultado da precipitação e imprevidência sexual de muitos indivíduos, é sempre o santuário que não pode ser desconsiderado sem graves prejuízos para quem lhe perturbe a estrutura. Então vejam, ela se refere às famílias estabelecidas, combinadas, né, do lado de lá, e que se agrupam aqui como família, né? Mas também se refere a essas outras tantas que nascem dessas precipitações, dessa imprevidência sexual. Mas ela coloca sobre a responsabilidade tal qual, né? É a responsabilidade que se assume diante dessas precipitações.
É permanente oficina onde se caldeiam os sentimentos e as emoções, dando-lhes a direção correta e a orientação segura para os empreendimentos do futuro. Por essa razão é que não se vive na família ideal, aquela na qual se gostaria de conviver com espíritos nobres e ricos de sabedoria, mas no grupo em que melhor são atendidas as necessidades da evolução. Não poucas vezes no grupo doméstico ressumam as reminiscências perturbadoras do além e de outras existências que devem ser trabalhadas pelo cinzel da misericórdia, da tolerância e da compaixão, a fim de que sejam arquivadas como diferentes emoções enobrecidas que irão contribuir em favor do progresso de todos. De inspiração divina, a família é a oportunidade superior do entendimento e da vera fraternidade, de onde surgirá o grupo maior, equilibrado e rico de valores, que é a sociedade. Então, uma sociedade, ela é constituída por famílias, né? Por cidadãos que compõem famílias, né? Então, quando os lares estiverem mais calmos, né? Mais entrosados, mais aconchegantes, a sociedade como um todo viverá um período muito melhor. Por isso, o momento em que a família se desestrutura sob os camartelos da impiedade e da agressão, ou se dilui em face da ilusão acalentada pelos seus membros, ou se desmorona em razão da imprevidência, a sociedade sofre um grande constrangimento. No lar, fomentam-se o desenvolvimento dos recursos da compreensão humana ou da agressividade e ressentimento contra as demais criaturas. A constelação familiar não é uma aventura ao país enganoso do prazer e da fantasia, mas uma experiência de profundidade que faculta a verdadeira compreensão da finalidade da existência terrena com que os olhos postos no futuro da humanidade. Então, com os olhos postos no futuro, campo experimental de lutas íntimas e externas, constitui oportunidade incomum para o espírito, para que o espírito se adestre nos empreendimentos pessoais, sem perder o contato com a realidade externa, com as demais pessoas. Então, é muito importante falar que a família é um campo experimental, né? Em que os espíritos se empenham ali, né? Mas não podem perder o contato com a realidade externa, né? Mesmo quando não correspondendo às expectativas pessoais, em face do reencontro com adversários ou caracteres inamistosos, no lar adquire-se a necessária filosofia existencial para conduzir-se com equilíbrio durante toda a existência. Muito importante isso que ela está colocando, não é? Então, mesmo ali nos reencontros mais difíceis que sabemos que ocorrem, né? Nas situações de reencontros ou nas situações de participantes do grupo familiar que trazem características, né, muito difíceis, mas é ali no lar que se trabalha a filosofia existencial, né? O exercício da paciência no clã familiar é valiosa contribuição para a existência iluminativa, porquanto, se aqueles com os quais se convive tornam-se difíceis de ser amados, gerando impedimentos emocionais que se sucedem continuadamente, como pode-se vivenciar o amor em relação à pessoa com as quais não se tem relacionamento senão por paixão ou sentimento de interesse imediatista? É uma questão que é jogada. No lar,
onde se é conhecido e muito dificilmente se podem ocultar as mazelas interiores, são lapidadas as imperfeições em contínuos atritos que não devem resvalar para os campeonatos da indiferença ou do ódio, do ciúme ou da revolta. Aquele que hoje se apresenta agressivo e cínico no grupo doméstico, dando lugar a guerrilhas perversas, encontra-se doente da alma, merecendo orientação e exigindo mais paciência. Ninguém se torna infeliz por mero prazer, mas em consequência de muitos fatores que lhe são desconhecidos. O próprio paciente ignora o distúrbio que é portador, detendo-se invariavelmente no tormento em que se debate, sem capacidade de discernimento para aliviar os danos que produz no grupo onde se encontra, nem compreensão do quanto necessita de autossuperar-se e agir corretamente. Por isso mesmo, aliás, transforma-se em desafio familiar, conduzindo altas cargas tóxicas de antiguidade, de agressividade, de desequilíbrio. A constelação familiar recorda o equilíbrio que vige no universo. Os astros menores giram atraídos pela força dos maiores. No caso, em tela, são os pais, as estrelas da primeira grandeza, cuja força gravitacional impõe-se aos filhos na condição de planeta à sua volta, assim como de futuros satélites que volutearão no seu entorno sob a atração da afetividade, que são todos aqueles que se vinculam aos descendentes. Nos astros, a perfeita harmonia em face das leis cósmicas que os mantém em contínuo equilíbrio. No entanto, na família, em razão dos sentimentos, das individualidades, das experiências transatas, que são as passadas, o fenômeno é muito diferente, oscilando o equilíbrio conforme o desenvolvimento ético-moral de cada qual que se apresenta conforme e tão consoante gostaria de ser. Por mais combatida que passa novos padrões da loucura que graça na terra, a família não desaparecerá do contexto social, na condição de instituição superada, porque o amor que sempre existirá nos corações se expressará em maior potencialidade no lar, núcleo de formação que é para expandir-se na direção do colossal grupo humano. Quem não consegue a capacidade de amar aqueles com os quais convive, mais dificilmente poderá amar aqueles outros que não conhece. O combustível do amor se inflama com maior potencialidade quando oxigenado pela convivência emocional. Noutras condições, trata-se apenas de aflição física passageira, de libido exagerada, que logo cede lugar ao desencanto, ao tédio, ao desinteresse. A família, porquanto, é um núcleo de aformoseamento espiritual que enseja a aprendizagem de relacionamentos futuros exitosos. No grupo animal, quando os animais adquirem a capacidade de conseguir o alimento, os pais abandonam-nos. Quando isso, excepcionalmente, em algumas semanas não ocorre antes, né? Então, os pais ficam os animais até que aquele filhote consiga sobreviver sozinho. No círculo humano da família é diferente. Os laços entre pais e filhos jamais se rompem, mesmo quando há dificuldades de relacionamento atual, o que exige transferência para outras oportunidades no futuro reencarnacionista,
que se repetem até a aquisição do equilíbrio ativo. Aqui ela está nos falando das grandes possibilidades que existem, não é? De lares que se desfazem, serem recompostos nesta mesma encarnação, no futuro, dependendo das circunstâncias, da necessidade, ou aguardando um tempo maior da volta daquele espírito, né? Mas que ainda precisa voltar, ainda tem muito a palmilhar, ainda faz parte da lista daqueles que viajarão para o nosso planeta Terra no momento adequado. Com o treinamento doméstico, o espírito adquire a capacidade de amar com mais amplitude, alcançando a sociedade que se lhe transforma em família universal. Então, conforme esse sentimento vai se ampliando, esse sentimento de solidariedade, né? Esse interesse pela dor do outro, a nossa prece que se direciona, tudo isso vai nos ajudando a compor, né, algo melhor dentro de nós e aprendermos a lidar com as situações que nos chegam, preparando, semeando, né, de acordo para que consigamos lá adiante desfrutarmos de situações mais favoráveis. É preciso que entendamos que nessa constituição familiar não existe o acaso. Vimos que existem precipitações, mas que essas precipitações também são ligadas a um ímã, ao magnetismo do passado que nos atrai de forma precipitada para um e para outro, né? E não sabemos lidar como simplesmente um encontro que deve ser por um tempo, né? Ou simplesmente frear, porque sentimos que naquela aproximação existe algo que podemos não fazer ideia do que seja, mas que não seja para continuar, né? Porque muitas vezes, em várias situações, existe um entendimento, um combinado, né, de espíritos que retornam ao palco da luta com tarefas definidas, e muitas vezes essa precipitação, embora Deus aproveite todas as circunstâncias, mas essas precipitações podem interferir no bom andamento de um trabalho, né, de um trabalho. Então, fiquem para nós essas reflexões quanto à importância da família, a valorização da família, o acolhimento que temos que fazer e prestar em família, né? E tudo isso vai semeando para que ele se estenda àqueles que estão também no nosso entorno, né? De alguma forma, e que nós devemos ali partilhar e compartilhar o que há de melhor. Reflitamos muito, peçamos a Deus e a Jesus que nos auxilie, nos inspire e que fiquemos em paz.